destes princípios, eu vou mostrar a você alguns criadores de fontes de renda inesgotáveis do mundo digital. Eu vou falar sobre o que eles fizeram para ficarem milionários ou bilionários e, por fim, irei mostrar qual o verdadeiro segredo por trás de suas riquezas. Então, vamos a eles. O primeiro empreendedor sobre o qual eu vou falar se chama Bill Gates. Provavelmente você o conhece e sabe que ele foi o fundador da Microsoft e principalmente foi o criador de um produto muito importante que você também conhece muito bem, o Windows. O Windows foi e continua sendo o sistema operacional de computadores mais fácil de usar e por isso mesmo o sistema operacional mais utilizado no mundo. Como você sabe, o Windows, em suas várias versões, pode ser encontrado na maioria dos PCs, notebooks, tablets e smartphones. Note que o Windows não é um produto físico, e sim um produto digital que geralmente já vem embutido nesses aparelhos. E foi exatamente este fato que fez com que o Bill Gates e a Microsoft tivessem lucros tão grandes. Pense bem, o Windows, após ser desenvolvido pelos programadores, não é como um produto qualquer que consome matéria-prima. O Windows é essencialmente um arquivo digital, um arquivo de computador, que é instalado nos aparelhos que o utilizam. A cada PC, notebook, tablet, smartphone que sai da fábrica com o Windows instalado, a Microsoft ganha dinheiro. Eu não saberia dizer quanto a Microsoft cobra em média por cada cópia do Windows, mas pela quantidade de aparelhos que possuem este sistema e são vendidos diariamente, você pode ter uma ideia do quanto Bill Gates acertou em cheio quando criou o Windows. A maioria dos computadores que saem da fábrica precisa do Windows, então não é difícil chegar à conclusão que o Windows é uma fonte de renda inesgotável. Atualmente o Bill Gates já não é mais o presidente da Microsoft, mas trabalha como conselheiro da empresa e continua sendo um dos principais acionistas da empresa. Ou seja, o Bill Gates continua ganhando muito dinheiro com o Windows, que é a sua fonte de renda inesgotável. O próximo empreendedor sobre o qual eu vou falar se chama Steve Jobs. Ele é mais conhecido por ser fundador da Apple, por ser o criador do Mac, do iPod, aquele aparelhinho que você pode escutar MP3, não é? Do iPhone, que todo mundo conhece, e atualmente por ter lançado o iPad. Mas hoje eu não vou falar sobre estas criações, e sim de uma criação que impulsiona todas estas criações: o iTunes. O iTunes é um software desenvolvido especialmente para os usuários de iPod, iPhones e iPads. E o que o iTunes faz? Instalado no iPod, por exemplo, o iTunes pode organizar e baixar músicas em formato MP3, audiolivros e vídeos. E o mais importante de tudo, o usuário de iPod que possui o iTunes instalado pode comprar músicas, audiolivros, vídeos diretamente da iTunes Store, que é uma espécie de loja de itens digitais da Apple. Já os usuários do iPhone podem comprar não apenas músicas e vídeos, mas também podem comprar aplicativos, softwares e utilitários do iPhone. Note que, assim como no caso do Windows, os produtos comercializados pela iTunes Store são itens que podem ser duplicados sem a necessidade de utilização de matéria-prima, pois são basicamente arquivos digitais. Jamais a iTunes Store, por exemplo, vai sentir a falta de algum destes itens, pois, como você sabe, um item digital pode ser duplicado infinitas vezes. Sendo assim, note que a Apple possui uma fonte de renda inesgotável baseada no iTunes. Agora eu vou falar um pouco sobre outro empreendedor, o Jeff Bezos. Entre suas realizações estão a criação da Amazon, uma das principais lojas a vender produtos exclusivamente via internet. E recentemente, Jeff Bezos lançou um produto de grande sucesso chamado Kindle. O Kindle é um aparelho eletrônico leitor de e-books. E-books são livros eletrônicos que são baixados via internet. Jeff Bezos não pensou pequeno quando lançou o Kindle. O interesse maior dele não é vender o aparelho Kindle em si, mas sim o conteúdo, que são os livros eletrônicos específicos para o Kindle, que apenas a sua loja Amazon vende online.
O Kindle possui um sistema de internet sem fio que permite que o seu usuário compre e baixe livros diretamente da Amazon, que é a loja do Jeff Bezos. Bom para o cliente, melhor ainda para o Jeff Bezos. Desde que os livros são digitais e são vendidos via internet, a Amazon não tem custo para entregar os produtos. A loja paga uma porcentagem de venda para cada livro ao autor e fica com todo o restante dos lucros. Como não há necessidade de estoque, a Amazon nunca perde, pois só paga comissão aos autores quando vende uma cópia e assim obtém lucros. A Amazon possui milhares de títulos à venda e o produto é um grande sucesso. Como os e-books são produtos digitais e podem ser infinitamente duplicados, vendidos e baixados via internet, note que o Jeff Bezos descobriu uma fonte de renda inesgotável. Bom, além de falar sobre o Bill Gates, Steve Jobs e Jeff Bezos, eu poderia falar sobre centenas de outros empreendedores que descobriram fontes de renda inesgotáveis. Eu poderia falar, por exemplo, de John Warnock e Chuck Jeske, que fundaram a Adobe, que comercializa online o famoso software Photoshop e atualmente o Dreamweaver. Eu poderia citar também o Trip Hawkins, criador da Digital Chocolate, uma empresa que vende jogos online que podem ser baixados em PCs, iPhones e celulares. Eu poderia citar também Mark Joyner, um marqueteiro americano muito famoso nos Estados Unidos, sobre o qual dizem ser o primeiro a vender um livro eletrônico via internet. E poderia falar sobre outros milhares de empreendedores que criaram fontes inesgotáveis de renda através da internet. Eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre esse tipo de empreendedor. Mas o que eu quero que você tenha em mente aqui é o que todos estes empreendedores têm em comum. E o que todos eles têm em comum é que estes empreendedores usaram 3 princípios fundamentais para criar uma fonte de renda inesgotável. Estes 3 princípios são: o primeiro princípio, eles criaram produtos de grande demanda. Produtos que um grande número de pessoas realmente deseja ou precisa consumir. No caso, eles criaram produtos que os usuários de computadores, PCs, notebooks, iPods, iPhones, iPads, tablets, etc. sempre irão precisar para abastecer seus aparelhos. Esses produtos, como nós já vimos, são músicas, e-books, softwares, aplicativos e outros produtos digitais. O segundo princípio para criar uma fonte de renda inesgotável. Estes empreendedores comercializam produtos próprios. Eles criaram e promoveram os próprios produtos. Este é um princípio muito importante, pois se você deseja ter uma fonte de renda inesgotável, você não pode depender de produtos de outras empresas. Veja bem, não há problema algum em participar de programas de afiliados ou associados, mas você não pode depender exclusivamente destes programas. Por exemplo, se você é afiliado de uma empresa e esta empresa, por alguma razão, tiver alguma crise ou fechar as suas portas, ou não honrar com seus compromissos de pagamento, a sua fonte de renda simplesmente acaba. A conclusão é que se você realmente deseja garantir uma fonte de renda inesgotável, então você não pode depender de terceiros, você precisa ter seus próprios produtos. E o terceiro princípio para criar uma fonte de renda inesgotável. Estes empreendedores sobre os quais eu falei criaram produtos digitais. Por serem digitais, os produtos são facilmente duplicáveis, ou seja, são facilmente copiáveis, seja de um computador para outro, através da internet, ou seja, através de outros aparelhos. No caso do Windows, a própria fábrica de computador se encarrega de instalar o sistema na máquina. E no caso de músicas, e-books, softwares e aplicativos, o usuário pode comprar e baixar o produto diretamente da internet. E justamente por serem digitais e poderem ser divulgados, vendidos e entregues via internet, os produtos não têm custos com frete e estocagem, então podem ser vendidos para qualquer parte do mundo. Não havendo limites geográficos, logo há um mercado muito maior e muito mais promissor. Realmente não há limites para um produto digital, e este é o princípio mais importante para criar uma fonte de renda inesgotável. E assim chegamos ao final deste vídeo. Eu espero que você tenha gostado e no próximo vídeo eu vou mostrar a você como criar sua própria fonte de renda inesgotável. Você não pode perder este vídeo.